amada! Bora lá falar um pouquinho sobre o metabolismo, sobre efeito cetose, sobre hipotireoidismo. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que nos deu uma historinha para contar até aqui. Bom, para quem já me conhece, já ouviu essa história, mas eu vou contar novamente porque ela é uma historinha muito boa. Uma historinha que eu tinha lá na minha época, que eu gostava bastante de tomar uma cervejinha, de comer bastante doce, com bastante massa. E aí o que aconteceu? Engordei, né? Pois é. E aí eu contava para as pessoas o seguinte: bom, eu tenho problema na tireoide, por isso eu sou gorda. Eu tenho problema na tireoide, por isso eu não consigo eliminar peso. E as pessoas falavam, é verdade, quem tem problema na tireoide tem muita dificuldade de eliminar peso. E com isso, o que aconteceu? Eu continuava comendo, continuava contando a historinha e continuava engordando. Isso mesmo. Quando eu não falava da tireoide, eu falava do meu metabolismo que era lento. Ai, meu Deus, meu metabolismo é igualzinho o metabolismo de tartaruga, bem lento. E aí, você conta essas histórias? Você fala sobre isso com as pessoas? Ou você escuta essas histórias de alguém? Pois é, acabou, né, gente? Acabou isso daí na sua vida. Por quê? O que é um hipotireoidismo? Nada mais é do que a sua tireoide que não funciona. Ela não produz os hormônios que o seu corpo necessita. A partir de então, sim, você pode ter dificuldade sim para eliminar peso. Porém, o que a gente faz? A gente vai até o médico, a gente descobre que temos um problema na tireoide. Todos nós temos tireoide, todos nós. A tireoide é a glândula que produz todo o hormônio do nosso corpo. A partir do momento que ela não funciona, o nosso corpo falta hormônio. E o que acontece? A gente vai lá no médico, vê que a gente não está produzindo hormônio pela tireoide e vai tomar a nossa pílulazinha pela manhã, todos os dias, para o resto da nossa vida. E pronto, amada, acabou a historinha. A partir daí, você está, vamos dizer, você não vai produzir o hormônio, porém você está repondo esse hormônio no seu corpo. A partir daí tudo funciona normalmente e você vai sim voltar a eliminar peso e o problema da tireoide não vai mais influenciar nessa situação. Entendido? Então, isso não mais vai ser uma historinha para você ficar contando para as pessoas: eu tenho problema na tireoide, por isso eu não consigo eliminar peso, ok? Bora lá falar do metabolismo. Isso mesmo, outra historinha muito contada, né? Eu já falei bastante sobre isso. Então, nosso metabolismo, ele é lento por quê? Porque nós não damos trabalho para ele. A partir do momento que você ingere aquelas calorias o dia todo, aquele monte de energia o dia todo, e você não consome essa mesma quantidade, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Por quê? Porque o carboidrato ele se transforma em açúcar. Alguns carboidratos, a maioria dos carboidratos, o carboidrato vazio, esse carboidrato branco, esse carboidrato industrializado, ele se transforma em açúcar e gordura dentro do seu corpo. Então, o seu metabolismo não precisa fazer muita coisa, porque o carboidrato já entra e já se acomoda, né? Já se acomoda aqui nos bração, no culote, na barriga, na papada, que é onde a gente mais odeia. Então, amada, o que você precisa entender na sua vida? Que você vai dar trabalho para o seu metabolismo. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ingerir bastante proteína. A partir do momento que você ingere bastante proteína, o que acontece? O seu metabolismo precisa trabalhar mais rápido. Ele precisa fazer com que essa proteína seja digerida mais rapidamente. Por quê? Porque você entra em efeito cetogênico. Porque você não está consumindo, lógico, dentro do método, dentro da dieta cetogênica, da nossa dieta da proteína, você vai consumir mais proteína do que qualquer outro alimento. E aí você, a partir do momento que você não ingere açúcar, não ingere gordura e não ingere carboidrato, o que acontece? O metabolismo começa a utilizar da sua energia acumulada para trabalhar. E com isso, você elimina peso. Entendeu? Mas temos mais uma coisinha para falar. Ingerir água. Muita água, mas não é muita água mesmo, amada. Porque a partir do momento que você dá mais trabalho para o seu metabolismo, você também faz com que ele precise de mais combustível. Qual é o combustível do seu metabolismo? A água. Entendeu? Então, se você está com o seu intestino preso, se você está sentindo que a sua urina está amarela, é porque você está ingerindo pouca água. Mas, chefa, eu tomo 3 litros de água por dia, tá pouco. Quem vai dizer a quantidade de água que você precisa tomar é a sua urina e é o seu intestino.
certo, amada? Por quê? Porque o seu metabolismo, ele está jogando mais toxina para o seu fígado, que consecutivamente está jogando mais toxinas para o seu rim e que isso vai se transformar num bolo fecal também, né? Que passa pelo seu intestino e vai ficar parado lá no seu intestino grosso e não vai sair as fezes. E é aí que começa a constipação. Entendendo que dentro disso tudo nós estamos consumindo 1,5 colher de farelo na fase de ataque e 2 colheres de farelo na fase cruzeiro. Que também, se não tiver água suficiente para dissolver esse farelo no seu intestino, o que vai acontecer? Esse farelo se transforma no bolo fecal. Ao invés dele te ajudar fazendo uma limpeza dentro do seu intestino, ele vai piorar a sua situação. Então, gente, para quem já sabe disso tudo, ouça, preste atenção e veja se em algum lugar você voltou a pecar, né? Porque muitas vezes a gente já sabe, mas a gente esquece de praticar. Para quem não sabia, maravilha, então aí as informações para você. Tá aí o momento de você entender o seu corpo, prestar atenção na quantidade de água, prestar atenção em tudo isso que está modificando na sua vida daqui para frente. Aquelas crenças de quantidade, eu tenho que comer pouco para poder eliminar peso. Sim, você deve comer pouco quando você está ingerindo carboidrato, açúcar e gordura. No caso da proteína, você pode comer à vontade, certo? Então, bora lá pegar firme com essas informações, bora lá eliminar bastante peso, bora lá porque os resultados curam. Então, bora dar trabalho para esse metabolismo junto com a chefa?